Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. O texto é um pouco longo, mas eu vou fazer uma leitura resumida apenas até o versículo 13, tá bom? Capítulo 10, versículos 1 ao 13. Eu faço em voz audível para ser mais rápido e os irmãos acompanharão em silêncio nas vossas Bíblias. Obviamente que depois da pregação, tire aí algumas horas durante a semana para meditar na palavra, ok? Não basta viverem da pregação, é preciso voltar à Bíblia e meditar letra por letra, palavra por palavra, versículo por versículo. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas muito difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. A Bíblia diz que ela deu de presente para Salomão, se não falha minha memória, há um outro versículo no capítulo que diz que ela deu 4 toneladas de ouro para Salomão. Tá? Só por curiosidade, depois vocês entrem no Google e ponham escrito lá qual é o preço do dia de hoje do grama do ouro. Está em torno de R$300 o grama. O grama. 1 quilo, 304, 305, que é o preço do grama, R$1.000. Aleluia. Não é? Quando nós falamos de 1.000 quilos, nós estamos falando de 300 milhões de reais. Quando nós falamos de 4.000 quilos, nós estamos falando de mais de 1 bilhão de reais. Ok? Estou transformando em reais no valor de hoje para você ter ideia do que esta mulher foi capaz de fazer com o rei Salomão, tá bom? Tal foi a alegria dela em conhecer Salomão e frequentar Jerusalém, frequentar o templo de Deus, e saiu de lá completamente convertida. Então chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, já falei. Ela apresentou-se diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve absolutamente nada profundo demais que o rei Salomão não pudesse explicar a ela. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, mulher é um bicho curioso, né? Que coisa espetacular, que olho que a mulher tem, fotográfico, né? Não perdeu nada. Os copeiros e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você, rei, e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e colocou no trono de Israel. Observem, quando a Bíblia diz que ela saúda o próprio Deus de Israel,
a Bíblia diz que ela o saúda dizendo: bendito seja o Senhor, seu Deus. Aqui temos que concluir essa interrogação, porque dá a entender que ela ou não era crente em Cristo Jesus ainda, não era uma pessoa convertida ao judaísmo na época, convertida ao Deus de Israel, ou há alguma informação que tira essa dúvida em outra parte da Bíblia, ok? Vamos responder a isso durante a pregação, tá bom? O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele constituiu o rei. Ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias, e aí vai, versículo 11. Também os navios dirão, isso aqui não importa muito, apenas importa com relação à madeira, vale a pena ler. Também os navios dirão que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor, para palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Ou seja, eu não sou especialista, né, nessa área de madeiras, mas à luz da Bíblia Sagrada, esta madeira foi extinta na natureza, tá bom? Fica aí uma grande questão para vocês pesquisarem, tendo tempo de pesquisar. Versículo 13, para encerrar. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo o que ele lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Amém? Somente até aqui. Assumam o compromisso diante de Deus de depois estudarem o capítulo todo e meditarem em cada versículo, buscando solucionar as interrogações, ok? Com relação àquela interrogação, se ela converter-se ao Deus de Israel ou não, abram no capítulo 12 de Mateus. Jesus presta uma homenagem a essa mulher. Em outra parte da Bíblia, ela é chamada de a rainha do meio-dia. Aqui, Jesus a chama de a rainha do sul. Essa rainha do sul é a rainha de Sabá. Ok? Sul porque se situava, né, a cidade de Sabá, o reino dela, a sul de Israel. A rainha do sul se levantará no juízo. Que juízo que Deus está tratando aqui? Juízo final. O Senhor Jesus está dizendo que ela se porá de pé, se levantará no juízo para julgar. Ela se levantará com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. O que significa a expressão confins da terra? Veio de um lugar extremamente longe. Lembrem-se que nessa época as Américas não haviam sido descobertas. Então o limite geográfico do planeta estava estabelecido no litoral da África e no litoral da Europa. Ok? Arqueólogos da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, fazendo pesquisas numa cidade chamada Aksu, na Etiópia, eles descobriram elementos arqueológicos que provam a veracidade da Bíblia no que diz respeito
a haver existido um reino, não é? Um palácio da rainha de Sabá. Ok? Há outros arqueólogos que fizeram outras pesquisas, não na Etiópia, mas no Iêmen. É possível que o Iêmen, na época, formasse com a atual Etiópia o império desta rainha, o reino desta rainha, porque outros arqueólogos também descobriram, numa determinada localidade no Iêmen, elementos arqueológicos comprobatórios da existência verdadeiramente desse reino da rainha de Sabá. Ok? Amém. Então Jesus aqui presta uma homenagem a ela, dizendo que ela se levantará no juízo. A que juízo ele está se referindo? Vamos lá em 2 Coríntios. Segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6. O apóstolo Paulo foi usado por Deus aqui no capítulo 6 para solucionar uma questão que tornou-se um problema dentro da igreja de Corinto. Saúde. Qual foi o problema? O problema de um irmão levar a juízo um outro irmão da igreja e levar a um juízo dos ímpios. Então Paulo se irritou com aquilo, o Espírito de Deus perturbou, tirou a paz de Paulo para que Paulo normativizasse aquele negócio, e Paulo dá um puxão de orelha sério naquele povo daquela igreja para pararem de levar a juízo ímpio os próprios irmãos da igreja. Paulo disse: não há entre vós ninguém que possa julgar essas demandas. Vocês que serão chamados por Deus para julgarem os anjos, para julgarem o mundo, não são capazes de julgar os pequenos problemas dentro da igreja? Precisa levar para o tribunal dos ímpios, para que os ímpios julguem os santos? Paulo passou a lixa zero na cara da igreja, para a igreja tomar um pouco de juízo espiritual, de ter um pouco de sabedoria espiritual. E nesse contexto é que Paulo vai falar a respeito desse juízo. Vamos lá, capítulo 6. Quando algum de vocês tem alguma questão contra o outro, como se atreve a submeter a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Quem são os santos? A igreja. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Então aqui Deus está dizendo que nos caberá também exercer no juízo final o juízo sobre muitas pessoas do mundo. Não há muitos esclarecimentos sobre isso, até porque Deus não nos chamou hoje para sermos juízes, né? Esse é um juízo futuro. Todos encontraram, gente? Tem gente que está olhando para mim como se não tivesse nem encontrado. O que foi, Cristiane? Versículo 1. Aham. Ah, então foi eu que errei. Desculpa. Perdão. 1 Coríntios. Primeira epístola. Tá bom? Mas eu estou lendo aqui ao mesmo tempo e vocês acompanhem. É 1 Coríntios. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, então ele está tratando por santos a quem? A nós. Ele está dizendo: o mundo será julgado por vocês. Se vocês serão chamados por Deus e será confiado a vocês o juízo sobre o mundo, como é que vocês não julgam as questões dentro da igreja?
precisa levar um irmão, jogar o outro nas barras do tribunal do ímpio, do macumbeiro, do bruxo, do feiticeiro, do idólatra. Paulo se levantou contra isso. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? É outra revelação de Deus. Nós seremos chamados a juízo no grande trono branco. Em algum momento, não se tem notícias mais profundas sobre isso na Bíblia, em algum momento, para julgarmos até mesmo os anjos. Que anjos são esses? Anjos caídos, demônios, espíritos que hoje nos atormentam, hoje nos perseguem. Nós, diz a Bíblia, os julgaremos. Então, como vocês não são capazes de julgar as coisas mínimas? Bom, com base nesse texto de 1 Coríntios 6, você aí consegue interpretar o que Jesus está fazendo em termos de elogio para essa rainha. Ele está dizendo que ela converteu-se ao Deus de Israel. Ela não foi a Israel só para conhecer Salomão. Ela foi a Israel para saber quem é esse Deus que concedeu a Salomão sabedoria, prosperidade, riqueza sem limites. Para você ter ideia da riqueza que Deus concedeu a Salomão, centenas e centenas de escudos dos soldados de guerra do exército de Salomão eram de ouro puro, ouro batido. Você tem noção disso? O nível dessa riqueza. O trono de Salomão era todo de marfim, forrado de ouro por todos os lados. No capítulo que vocês vão ler em casa, vocês vão encontrar um versículo dizendo assim: naquela época a prata não tinha valor algum. Hoje você vai no Barra Shopping e você encontra mais prata para vender nas casas de ouro do que propriamente outra coisa. Porque a prata ganhou valor, porque o ouro, não há ouro na natureza em abundância. Naquela época o ouro era de uma tal abundância e a prata de uma tal abundância que ninguém atribuía qualquer valor para a prata. A rainha do sul, a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Então, à luz do que Jesus está elogiando a ela aplica-se também 1 Coríntios capítulo 6. Ela está se levantando para juízo, para condenar. Nós seremos levantados por Deus também para juízo. Juízo contra o mundo e juízo contra os demônios, os espíritos das trevas. Amém, gente? O foco fundamental é o seguinte: quando você estuda no seminário uma matéria chamada Geografia Bíblica, agora estamos aqui com 20 e poucos alunos já entrando no seminário, ou se você já concluiu o seminário e por um acaso houve uma falha dentro da aula de Geografia Bíblica e o pastor que ministrou não situou geograficamente o reino da rainha de Sabá, compre algum livro de Geografia Bíblica que trate do assunto e você vai ver que esse reino de Sabá, ele distanciava-se da terra de Israel aproximadamente 2.000 quilômetros. Por isso, Jesus Cristo, aqui no texto em que ele elogia a rainha de Sabá, Jesus disse: porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus está dizendo
eu sou aquele maior do que Salomão. Qual é o grande problema que isso nos acomete a nós, igreja? Nós tratamos Jesus Cristo por falta de foco, por falta de conhecimento bíblico. Nós tratamos esse Jesus Cristo aí, que é o nosso Deus, nosso único Senhor e Salvador, nós o tratamos de uma forma inferior a que a rainha de Sabá tratou Salomão. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, eu sou maior do que Salomão. Em outro texto, no Novo Testamento, ele diz, eu sou aquele maior do que o templo. Em outro texto, ele vai dizer, eu sou maior do que o sacrifício. Em outro texto, ele vai dizer, eu sou aquele maior do que Jonas. Em outro texto, ele vai dizer, eu sou aquele maior do que o sábado de vocês. Ou seja, Jesus é maior que todos e maior que tudo. Dá para entender? Quando ele diz que ele é maior do que Salomão, é porque foi ele quem deu a sabedoria para Salomão. A sabedoria através da qual o reino de Salomão era um reino próspero e poderoso na terra, inigualável na terra, era uma sabedoria que vinha do próprio Jesus. Por exemplo, Salomão, ele escreveu para mais de 1.500 provérbios na vida dele. Salomão escreveu cânticos espirituais às centenas. Salomão, ele discorreu na sua sabedoria a respeito das árvores. Mas você observa que por que Jesus diz que ele é maior que Salomão? Porque Jesus não só deu sabedoria a Salomão para discorrer, analisar, não é, detalhar tudo sobre as árvores, como Jesus Cristo fez algo que Salomão nunca fez na vida dele. O que é que Jesus fez com uma árvore que Salomão, mesmo com toda a sabedoria, não tinha capacidade de fazer? Ele matou a árvore, secou a árvore, ele amaldiçoou a árvore até a raiz, ela ficou seca. Então Jesus torna-se aquele verdadeiramente que é maior do que Salomão. Salomão, a Bíblia mostra que ele narrou também e definiu e caracterizou elementos distintivos a respeito de todos os pássaros da terra. Mas a Bíblia diz que Salomão não era capaz de identificar quando um pássaro caía no chão. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele, na sua mente, ele captura a queda mínima de cada pássaro no planeta Terra. Está na Bíblia. E no final ele diz, sabeis vós que vocês têm mais valor do que muitos pássaros? Que Deus atribui valor a vocês muito maior do que muitos pássaros? Então, por isso, Jesus Cristo, ele é maior do que Salomão. Salomão era uma fonte de sabedoria a jorrar para as pessoas dentro de Israel e para as pessoas do mundo inteiro. Mas Jesus Cristo, ele tornou-se a fonte da água da vida. Porque não há sabedoria sem a água da vida. Ele disse, todos aqueles que têm sede, vinde a mim e beba. Ele disse para a mulher samaritana, a mulher, se você soubesse quem te pede água para beber, tu virias a ele e ele te saciaria com uma água que jorraria para a eternidade. Entenda. Portanto, ele é maior do que Salomão. Aleluia.
Salomão podia muitas coisas, mas Jesus, diz a Bíblia, que ele era o verbo da vida. Ele declarava com os seus lábios e as coisas aconteciam. Ele fez o mundo através da palavra da sua boca. Por isso ele diz, eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que o sacrifício, sou maior do que Jonas. Quem está diante de vocês é aquele que é maior do que o templo, é aquele que é maior que o sábado. Entenda. Qual é a nossa posição em relação a esta mulher? É uma posição inferior a ela. Por que inferior? Gente, ela andava, nos cálculos que eu fiz, ela andava, obviamente na charrete dela real, ela andava cerca de 30 quilômetros por dia para chegar em Jerusalém. Para você percorrer 2.000 quilômetros a 30 quilômetros por dia, você vai precisar de mais de 70 dias de viagem. 70 dias de viagem na cavalgadura. Não é no teu carrinho confortável com ar-condicionado. Não é num BRT. Não é? Não tem coisa pior. Tem coisa pior, né? O mal nunca se sacia. Sempre consegue fazer algo pior, né? E ela estava em algo pior. Era uma charrete. E ela vinha com a sua comitiva. Supostamente ela vinha com seus exércitos também. Porque aquele trajeto ali era um trajeto que cruzava a África para o Oriente, para a Ásia. Devia ser um trajeto de assaltantes, de ataques. Até hoje, aquela área é uma área beligerante. Até os mares ali são perigosos, extremamente perigosos. Então, naquela época, é possível que até os exércitos dela viessem junto com ela para protegê-la e dar-lhe confiança de chegar a Jerusalém. E o que a trazia, o que a impelia, o que a impulsionava a percorrer 70 dias de carroça no lombo de cavalos para chegar em Jerusalém? Com que finalidade? Ela era impulsionada pelo quê? Pelo desejo de conhecer Salomão, verificar se aquilo que falavam a respeito dele era verdadeiro, verificar se aquela prosperidade a que se referiam em conversas com ela no palácio dela era verdadeiro, e verificar que Deus era esse de Israel que concedeu a ele tamanha sabedoria. E ela veio para colocá-lo à prova. E fez muitas questões extremamente difíceis para um ser humano normal responder naquela época. E a Bíblia diz que ele respondeu à fartura. Tudo muito mais além do que ela perguntava. Ou seja, ela era uma amante da verdade. Dá para entender? Ela queria a prova dos 9. Ela disse, eu vim e vi. Eu queria vir para ver. Eu queria tocar, eu queria constatar a veracidade. É uma mulher que é amante da verdade. É uma mulher cuja marca é tratar a verdade com verdadeiro, com absoluto valor. Nós que servimos não ao Salomão, que recebeu de Deus toda a sabedoria,
recebeu de Deus riqueza, recebeu de Deus o reino. Veja, nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós somos aqueles que cremos naquele que é superior a Salomão. E muitas vezes nós somos vencidos pelo espírito da acomodação. Muitas vezes somos vencidos dentro do relacionamento com Jesus pelo espírito da comodidade. Isso devia nos causar mínima vergonha diante dessa mulher. Nós que conhecemos a verdade, que estamos lidando com a verdade, que é o próprio Jesus, que é maior que Salomão, maior que o templo, o sacrifício, o sábado, Jonas e tudo mais. Aquele que a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, tudo foi feito para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Entenda, quando nós vamos nos relacionar com esse Jesus, aí o que impera no nosso relacionamento é a comodidade. Por isso você encontra o relógio de oração, nem metade da igreja funciona no relógio de oração. Não estou precisando. O dia que eu precisar, eu vou encher o saco do pastor para ele orar por mim nas madrugadas. Você é o saco da dirigente de oração, eu encho a paciência de todo mundo. Mas agora eu não oro. Quero lá saber de relógio de oração. Esse mesmo vírus da comodidade, tu pensa que ele não me ataca, não? Ataca. Desde o primeiro relógio, que o meu horário é 3 da manhã às 4, eu nunca mudei. Porque eu moro aqui do lado. Eu tenho que ter um mínimo de vergonha na cara. Graças a Deus, pelo menos o mínimo eu tenho, para não mudar. Dá para entender? Porque eu moro do lado da igreja. Mas mesmo assim, esse vírus diabólico da comodidade, da acomodação, ele me ataca. E eu só fico liberto dele quando eu dobro o joelho aqui na igreja às 3 horas da manhã. Enquanto eu não dobro, é uma luta infernal para manter acordado até 3 horas da manhã. É uma luta infernal para olhar para o relógio e falar, vamos embora. Não importa se está chovendo, vamos embora. No frio, se está fazendo calor, vamos embora. Esse vírus também me ataca. Ou seja, esse vírus ataca a todos. A grande diferença entre todos, qual é? É que uns se deixam levar. Entram pelo caminho da comodidade. Dão lugar à acomodação. Oferecem para Deus meia sola, meia bomba, faz de qualquer maneira. Se envolve naquilo que quer se envolver. No que não quiser se envolver, não se envolve na igreja. Meu Deus, passa vergonha diante desta mulher. Ela andava de carroça para conhecer Salomão. Não era o Deus de Salomão somente. Nem crente ela era. Nem convertida ao judaísmo ela estava, porque aquele texto vai dizer que ela falou o seu Deus para Salomão. Então é porque não era Deus dela ainda. Mas quando você vê em Jesus, Jesus elogia ela. Milhares de anos depois, ele presta elogio a ela. E onde quer que esse evangelho vá ser pregado, vai ter que falar dela. Entenda por quê? Porque ele viu algo diferente nela, que muitas vezes não vê na minha vida e na tua. Nós somos crentes cara de pau, cara dura. Tratamos Jesus inferior a Salomão, inferior a Jonas. Estamos iguais aos judeus da época de Jesus, que tratavam o sábado superior a Jesus. E Jesus disse, eu sou maior do que o sábado. Eu fiz o sábado por causa de vocês. Eu não fiz vocês por causa do sábado. O mesmo problema que os fariseus tinham, os crentes têm a mesma coisa. Cara de pau, jacarandá, maçaranduba.
Dá lugar à comodidade, faz dengo. É dengo para tudo. Por isso que não há unanimidade na igreja. Bota relógio de oração, não tem unanimidade. Bota para viajar. Vamos comer alguma coisa, fui para um bom hotel. Também não funciona, tem meia dúzia de pessoas. Porque é um bando de acomodado. Vamos então para Minas para tomar as lições lá com o Honório Cutani. Também não participa. A igreja contrata um pastor, tira da Paraíba, do interior de Campinas, paga avião de ida, paga avião de volta, paga restaurante, paga hotel, e o cabra sem vergonha não vê a igreja. Porque é sem vergonha. Eu sei que há pessoas ocupadas, dá para entender? Eu sei que há pessoas que têm justificativa, mas eu estou falando daqueles que não têm, daqueles que são vencidos pela acomodação. Saibam eles que o mesmo vírus me ataca também. Entenda em nome de Jesus. Nós temos que respeitar as pessoas dentro dos seus limites. Mas eu estou falando do pessoal que é viciado. Não em cocaína, é na comodidade. Só quer fazer para Jesus o mínimo. Entenda. Não estou falando das pessoas que têm justificativa. Como Jesus teve que lidar com essa mulher. Ele pega essa mulher e levanta no meio do povo de Israel uma gentia africana. Não conhecia Deus, mesmo não conhecendo, andou 2.000 quilômetros para encontrar com Salomão. E às vezes a gente não sai de casa estando com o carro com gasolina, tanque cheio na garagem. É porque a televisão é prioritária, é porque um filmezinho, é porque um teatro, um restaurante, uma família. Tudo é desculpa. Tudo é desculpa. Isso é muito sério. É muito sério. Você conduzir uma igreja e lidar com uma parte da igreja que não está nem aí. Está nem aí. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério por causa da comodidade. É fácil pedir oração. É muito fácil. O difícil é estar orando pelos enfermos da igreja. Você sabe na igreja quais são os enfermos? Você sabia que há pessoas aqui que já estão perdendo a audição? Sabia que há pessoas aqui que estão ficando cegas? Mas será que nem sabendo você ora? Será que nem sabendo te incomoda para orar? E muitas vezes diz que ora e é mentira. É mentira, ora nada. Pode ser, eu vou orar, irmã, pela senhora, vai orar nada. Espírito de mentira. Espírito de falsidade. Está cheio disso dentro da igreja. Sinceridade é tirar máscara. Sinceridade é tirar cera da cara. Entende? Como é que nós vamos consertar o mundo se nós não somos padrão para nada? Se Deus chama de padrão a rainha de Sabá, uma ímpia do interior da África, vira padrão no meio dos crentes no Novo Testamento. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Como é que Deus suporta lidar com a nossa comodidade? Como é que Deus suporta lidar com a nossa acomodação? Tudo é difícil para o crente. Tudo é difícil. Tudo é... Tu pode fazer, pode criar, pode planejar, orar, chorar na presença de Deus. Deus me dá a estratégia, bota a estratégia em plano. O cara não se envolve, a pessoa não se envolve. Não se coça, não se mexe. Isso é muito sério. É muito sério. Dificuldade para vir à igreja, dificuldade para pregar, dificuldade para participar da igreja, dificuldade. Cria um monte de dificuldade para tudo. Para tudo. Meu Deus.
Onde fica o nosso amor pela verdade? Como crerão se não houver quem pregue, diz a Bíblia? Como aprenderão se não houver quem ensine? Como? O fato de nós termos sido alcançados é porque Deus levantou alguém para pregar para nós. Houve algum agente do Espírito de Deus na terra, um agente físico que pregou para nós. Agora estamos satisfeitos com a salvação. Não vamos pregar, não vamos dar testemunho. Olha a importância do testemunho. Se Salomão não tivesse o testemunho que ele tinha, depois ele teve um monte de problemas. Mas a essa altura não, ele tinha um testemunho de crente. Ele tinha testemunho de santo. Deus era com ele em todos os caminhos dele. Deus não está muito preocupado com aquilo que você fala, com aquilo que você diz, com aquilo que eu falo, eu digo. A minha palavra para Deus não tem valor nenhum. O que tem valor para Deus é o meu testemunho. O que tem valor para Deus não é a tua palavra, é o teu testemunho. Para de ser crente de falar palavras e não tem testemunho para contar. Como é que tu pode estar na igreja há anos e não tem um testemunho de cura? Não tem um testemunho de libertação? Não tem um testemunho de milagre? Não tem testemunho de nada? Como é que vai ficar? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que 3 são as causas da nossa vitória contra Satanás. A primeira causa é o testemunho, é a palavra do testemunho. Quando você evangelizar alguém, fale do teu testemunho. Deus me curou da pressão alta. Deus me curou da diabetes. Deus me curou assim, assado. Mostra para a pessoa. Dá testemunho. Eu fui salvo, eu cria na mentira, eu era um idólatra, cachaceiro. Era um fornicário, um adúltero, prostituto. Fala o teu testemunho. Não tenha vergonha de falar o teu testemunho. Não tira onda de santarrão, não. Lembre-se, você é ex-pecador. Então, mostre o pecador que você era. Mostra para a pessoa, porque ela precisa ouvir o teu testemunho de conversão, porque ela pode estar no teu mesmo pecado. Não é palavra, palavra, palavra. Deus está cheio de crente falando palavra. A palavra que vence Satanás é a do teu testemunho. É essa a palavra. É o sangue de Jesus. É não amar a vida, mesmo que tenha que passar pela morte. Essa é a última causa da tua vitória. Mas a primeira é o testemunho. E eu vejo essa mulher indo para conferir esse testemunho. Sabe por que muito crente não prega o testemunho? Porque não tem testemunho. Se tu não tem testemunho, duvide se você é crente. Ponha em dúvida. Vai conferir. Como é que pode não ter testemunho? Serve ao Deus Todo-Poderoso e não tem testemunho. Serve a um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, soberano, que disse: eu sou aquele que curo, aquele que sara, e não tem testemunho. Então põe em dúvida se é crente verdadeiro ou não. Põe em dúvida se converteu ou não. Tem que pôr em dúvida, porque não pode viver sem testemunho. Não pode pregar palavrinha para as pessoas. Fala do teu testemunho. Não é dar testemunho de derrota, não. É de vitória. É de vitória. Testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunho de salvação, testemunho de transformação, testemunho de caráter. Ela foi para conhecer o caráter dele. Lê depois no texto. E ela depois dá o testemunho dela. Sabe qual é o testemunho dela? Tudo que falavam a respeito dele não é nem metade do que eu vi.
Você já imaginou? Você dá o teu testemunho. Aonde você dá o teu testemunho, fica o teu rastro. Dá para entender o teu rastro? Entende o que é rastro? Aonde você passa, você dá o testemunho, fica a marca. Fica o rastro. Qual é o rastro que nós temos deixado do nosso testemunho? É um rastro de homem de palavra. Ah, esse homem passou por aqui. Esse homem é um homem de palavra. Esse homem é um homem de seriedade. Essa mulher é uma mulher íntegra. Essa mulher é uma mulher decidida. Não é uma mulher indecisa. Olha aqui, mulher indecisa é destruidora de lares. Mulher indecisa não precisa diabo para destruir casamento. Ela destrói com a mão dela, porque ela é indecisa. A rainha de Sabá era uma mulher de decisão. Eu vou e está acabado. Mas mulher, são 2.000 quilômetros. Eu vou. Vai ter que levar o exército. Eu vou. Os obstáculos são grandes na estrada. Eu vou. Você entende o que é uma mulher virtuosa? É uma mulher de decisão. Você entende o que é uma mulher de decisão? É a mulher chamada Esther. É a mulher chamada Ruth. É a mulher de Cananeia. Você está entendendo? É a rainha de Sabá. Mulher de decisão. Tira a insegurança, mulher, da tua vida. Não tem nada para libertar. Pede a Deus para libertar da insegurança. Pede a Deus para transformar você de uma pessoa indecisa numa pessoa de decisão. Para os homens a mesma coisa. Deus não se agrada de homem indeciso, frouxo. Frouxo. Homem tem que ter pegada de decisão. Se a mulher tem que ter pegada de decisão, como é que o homem não tem pegada de decisão? Homem que é homem tem decisão. Eu lembro a minha irmã de criação. Eu tive uma irmã de criação. Papai trouxe ela de Portugal. E ela andava em Portugal, no interior, carregando estrume na cabeça. Ela era a carroça para carregar o estrume. Ela dobra o joelho na frente do meu pai e pede: padrinho, me leva daqui. Me dá uma oportunidade no Brasil. Ele falou: bota a roupa que eu vou te levar. Chegou em casa, ela tornou-se a minha irmã de criação. Um dia ela arrumou um namorado. Namorado esse que ela acabou casando. Mas casou por causa do meu pai. Não é que ela não quisesse casar. E não é que o namorado não quisesse casar. É que era um banana frouxo. Mas ficou curado. Meu pai curou ele. 8 anos namorando, meu pai parou ele dentro de casa. Ela falou assim: vem cá, meu irmão. Por que tu é frouxo? Por que tu é indeciso? Tu tá querendo o quê? Passar 20 anos aqui dentro namorando? Toma posição de homem, rapaz. Decide essa porcaria. Ele decidiu no dia seguinte. Tem 2 filhas lindas até hoje, tá casado. Tem homem que só no tranco. Tem que ter um bom português para meter o cacete nele. Tem que ter um bom português, mão pesada. Tem que ter, senão não é indeciso. É assim mesmo, aí. Francisco é testemunha. Banana, né, Francisco? Bananão. A mulher era a mulher de decisão. Tem mulher banana também, destruidora de casamento, de lá destrói tudo. Desiste de tudo. Entenda, esta aqui não. Jesus prestou elogio a essa mulher. 1000 e tantos anos depois, Jesus ainda não esqueceu do testemunho dela. E o testemunho dela era de decisão. Eu quero a verdade. Eu vou em busca da verdade.
até encontrar essa verdade. Ou eu desmascaro esse Salomão e vejo que ele é um falsário, sem integridade, mentiroso, cafajeste. Eu vou no encalço dele, mas eu chego a Jerusalém. Saiu de lá convertida pelo testemunho dele. O teu testemunho é quem vai converter as pessoas. É pelo teu testemunho. Não fica pregando na hora de ministrar para as almas. Não fica pregando qualquer coisinha. Não, fala do teu evangelho. Fala do evangelho segundo você. Segundo você. Fala do que Deus tem feito na tua vida. Deixa na tua história na terra, deixa um rastro de testemunho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda. Temos que mudar a igreja. Temos que mudar. Cada um de nós tem que refletir sobre essa vida dessa mulher. Eu não tenho muito tempo para pregar essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, medita nesta palavra. Medita neste texto. Deixa o texto te alimentar. Identifica dentro do texto a vergonha que às vezes você pode passar ouvindo esta mulher. E busca transformação em nome de Jesus. Há tempo para tudo debaixo do sol. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endurece o teu coração. Não endureça o teu coração. Nós estamos no tempo aceitável. No tempo propício. Não deixa passar esse tempo para pedir socorro na hora que Deus já tiver batido o martelo. Aí a igreja vai orar, vai chorar e não vai adiantar nada. Decisão de Deus já foi tomada. Cuidado com aquilo que você está depositando no céu. Cuidado com aquilo que você está investindo no reino de Deus. Toma muito cuidado. Cuidado com essa coisa do comodidade, zona de conforto. Vou ter que quebrar minha zona de conforto. Cuidado, porque se você não quebra a tua zona de conforto, há muitas horas de desespero que Deus não vai te responder. Ele vai te ouvir, mas não te responde. E você vai ficar enlouquecida ou enlouquecido que ele não te respondeu. Mas você vai lembrar o porquê. É porque quando ele precisou de você, você estava na zona de conforto. Zona de comodidade. A vida está tudo certinho. As coisas estão todas no lugar. Você está vivendo em tempo de paz. Seja fiel em tempo de paz, para o Senhor ser fiel a você em tempo de guerra. Pegou? Seja fiel agora, no ano aceitável, no tempo propício, no hoje. Seja fiel a Ele. Arregaça a manga, dobra as abas das calças, mete o pé na estrada, mete o pé na lama, dá de braço na obra, faz aquilo que está à tua disposição, ao teu alcance para fazer na obra. Não se deixa levar pelo espírito da comodidade, não se entrega à comodidade, porque o céu pode blindar para você. Não se entrega. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Essa mulher, ela é um exemplo na minha vida e eu quero que seja na tua vida.
um exemplo para mexer com a nossa estrutura, sacudir com a nossa estrutura, repensarmos a nossa comunhão, repensarmos o valor que atribuímos, mas de verdade, para Jesus. Porque se essa mulher é um exemplo maior de como lidar com o rei Salomão, imagina como nós estamos ao lidar com aquele que é maior que Salomão. Isso é muito sério. Por um lado, é vantajoso ter consciência, meu Deus, o meu Deus é maior que Salomão. O meu Deus é maior do que o templo, o sábado, Jonas, sacrifício, o altar do incenso, o altar do local, é maior do que tudo. Por um lado, isso sacia, mas cuidado com o outro lado. Porque a quem muito foi dado, muito é cobrado. Entenda em nome de Jesus. Na medida em que você se alegra por ter um Deus tão grande, tão poderoso, há um ônus disso. Qual é o ônus? Você tem que honrá-lo como Todo-Poderoso. A honra prestada por essa mulher a Salomão tem que ser inferior à honra prestada por você. Quantas vezes nós somos miseráveis no ofertório? Quantas vezes somos miseráveis na hora de ajudar um mendigo que está pedindo uma esmola? Procuramos a nota mais estragada do bolso da carteira e dá ainda com desdém. Cuidado em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós receberemos visitas de anjos achando que é mendigo. E Deus nos fará visitar por anjos apenas para nos provar. Sabe por quê? Porque o livro de Salmos diz que Deus não prova o ímpio, Ele prova o justo. Entenda em nome de Jesus Cristo. Há um ônus em ter um Deus desse tamanho. Há um ônus em ter um Deus do impossível. O ônus é adorá-lo como Deus do impossível. A tua adoração tem que ser distinta e maior do que a adoração dessa mulher. Porque ela adorou de forma grande àquele que era menor. E muitas vezes nós adoramos de uma maneira não muito grande àquele que é o maior. Esse é o ponto da mensagem, é o ponto perigoso da palavra. Ou seja, a palavra de Deus tem que encontrar em mim e em você eco. Tem que encontrar espaço para operar. Ela tem que encontrar em nós desejo de transformação. Nós precisamos, por isso que a Bíblia diz que uns dão frutos de 1 a 30, outros de 1 a 60, outros de 1 a 100. Ou seja, há uma gradação nos frutos de cada um. E qual é a causa dessa gradação? É o discernimento que alguns só têm para dar 30 de fruto. Outros têm um discernimento para dobrar os frutos. Outros têm discernimento para dar frutos muito maiores. Nós precisamos crescer nessa escala. Nós não podemos sucumbir nessa escala, oferecendo para o Deus que é o Todo-Poderoso, é o maior, é o Deus do impossível, é o Deus do milagre, oferecendo para Ele uma adoração que talvez o próprio rei Salomão não recebesse.
Deus foi maravilhoso com Salomão. Você sabia que Salomão não estava na ordem de assumir o trono? Outros irmãos estavam na ordem de assumir a frente dele. Mas Deus é tão grande que Deus pega o pequeno, quebra a ordem e põe na frente de todos os outros irmãos. Porque Ele é grande. Ele se apaixonou por Salomão. Deus estava, se você ler os capítulos anteriores, você vê que Deus estava embriagado de amor por Salomão. Salomão, que era filho de uma adúltera. Isso não foi obstáculo. Deus o amou. Aleluia. Entenda em nome de Jesus. Que nós possamos corresponder a esse amor maravilhoso que Deus tem por nós. Que a nossa resposta não seja o fazer qualquer coisa para Jesus. Que a nossa resposta não seja dar para Deus meia sola, meia bomba, qualquer coisa. Que a nossa resposta seja de dar para Deus o melhor da nossa vida. O melhor que temos. Aleluia. Para encerrar, há um versículo aqui, no último versículo que eu li. No último versículo diz que Salomão deu a ela tudo que ela pediu. E mais até. E Deus diz assim, e Ele deu mais por causa da generosidade real dele. Você sabia que esse atributo, dar mais por causa da generosidade real, é um atributo do próprio Deus? Isso está escrito em Efésios 3:20. Ora àquele que é poderoso para te dar muito mais além daquilo que tu pede ou até espera. Ou seja, Deus conseguiu colocar um atributo dele, da divindade, dentro de Salomão. Então Salomão, ele não tinha limites para dar. Porque ele dava o que as pessoas pediam. Mas ele não se limitava a dar somente aquilo que se pedia. Ele era governado pela bondade e da generosidade dele. Você está entendendo? Cresce nesse aspecto em nome de Jesus. Desenvolve a generosidade. Não tenha amor ao dinheiro, não tenha amor aos objetos. Não tenha amor a tudo que é palpável neste mundo, visível. Não tenha amor. Entenda em nome de Jesus. A Bíblia diz, a quem te pedir, dá. 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 Óbvio que se você detectar fraude... Outro dia eu estava num ponto no sinal de trânsito, aí vem um senhor com a máscara e ele botou... Eu entendi que ele não estava ferido na perna, mas ele foi lá na cidade e comprou uma atadura, né? Eles vendem lá na Uruguaiana essa atadura. O cara bota na perna e fica mancando no sinal. Aí a Vera detectou. Eu falei, Vera, essa atadura é comprada. Aí a Vera pegou ele, assim que ele cruzou os carros, ele andava normalmente. Abriu o sinal, ele andou normal. Entenda, não é para esses que Deus está se referindo, entende? Viu uma fé, retenha. Não alimenta Satanás. Tira a alimentação de Satanás. Entende? Agora, não identificou uma fé, você tem que ser espelho de Deus na vida daquela pessoa.
Aquela pessoa precisa glorificar a Deus mesmo sendo ímpio. Mesmo sendo, ela tem que glorificar a Deus pelo teu gesto. Aleluia. E você vai encontrar isso na tua caminhada. Você vai fazer ímpios glorificarem a Deus pelo teu gesto. E eles nem crentes são. É isso que se chama generosidade real que está em Deus. Servimos a um Deus que nos dá muito mais além daquilo que pedimos, ou até precisamos, ou até esperamos, ou até imaginamos. É essa relação que Deus quer na tua vida, em nome de Jesus. Aqui, aleluia. Pai, eu te dou graças pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Toma o jejum da tua igreja, Pai. Aqueles que estão em jejum, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que esse jejum vá para aquilo que tu designou na vida dos teus filhos, das famílias da igreja, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, consolida os laços do matrimônio, consolida os laços da amizade, do respeito, do carinho, Senhor, da cumplicidade dentro do casal, Senhor, da obediência dos filhos para com seus pais, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cobre essa igreja com teu sangue. Livra do laço do passarinheiro, livra da peste perniciosa, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, lança toda a enfermidade nessa igreja por terra, Pai. Em nome de Jesus, as pessoas que estão em casa, Pai. Há pessoas enfermas em casa. Há pessoas, Pai, em casa que não puderam vir, meu Pai, até por aconselhamento médico, Pai, mas estão profundamente enfermas. Deus, usa de misericórdia, meu Pai. Restaura, meu Pai, a visão. Restaura a saúde física. Restaura, Pai, as forças físicas, Pai. Restaura, meu Pai, as forças espirituais, meu Pai. Eu me alegrei tanto de ver a missionária Nilce sorrindo já, Pai. Obrigado por esse milagre na vida da tua filha. Como disse aqui nossa irmã Fátima, que a tua filha se levante na autoridade do teu Espírito, meu Pai. Na autoridade do teu Espírito, e põe as mãos sobre os enfermos, Pai. E se dedique a dar frutos de 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100, conforme as forças dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Da utilização, tira-nos, Pai, da comodidade, tira-nos do aconchego, Pai. Tira-nos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, desse vírus diabólico, meu Pai da glória, que é acomodação na nossa vida, Pai. Tira-nos da zona de conforto, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, reenergiza a tua igreja, Pai. A tua palavra diz em Efésios: fortalecei-vos na força do Senhor, Pai. Fortalece-nos as nossas forças. Fortalece-nos, Pai, no nosso Espírito, meu Pai, com o teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, se houver alguém aqui em processo de esfriamento espiritual, meu Pai, liberta desse esfriamento em nome de Jesus. Liberta, meu Pai da glória, da frieza espiritual. Não deixa a tua filha ou teu filho assumirem a temperatura do mundo, porque o mundo, ele é constituído de defuntos espirituais, Pai. E o defunto é frio, ele é gelado, Pai. Ele é insensível, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Não deixa, arranca essas pessoas do esfriamento espiritual, meu Pai. Arranca da mornidão espiritual também, meu Pai. Porque pior do que o frio, só o morno, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor vomitará da sua boca aquele crente morno, Pai. Nos livra de sermos crentes mornos, Pai. Em nome de Jesus, nos impulsiona, meu Pai da glória,
a guerrearmos, a combatermos o bom combate da fé, Pai. Nos impele, nos impulsiona, Pai, a usarmos das armas espirituais, meu Pai, a usarmos da fé, meu Pai, e jogar por terra os portões do inferno, porque tu dissestes na tua palavra: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Cai por terra toda a porta do inferno em nome de Jesus, na vida do homem de Deus. Cai por terra todo o portão do inferno na vida da mulher de Deus. Cai por terra todo obstáculo do inferno, todo impedimento ao crescimento da obra de Deus na vida desse homem, desta mulher, em nome de Jesus. Levanta mulheres de decisão nessa igreja, Pai. Levanta mulheres decididas, Pai, em nome de Jesus. Transforma as mulheres que ainda são indecisas, Pai, que ainda são inseguras, meu Pai. Liberta da insegurança essas mulheres, oh meu Pai, liberta, transforma elas numa Ruth, transforma elas numa Esther, transforma elas numa rainha de Sabá, transforma elas, meu Pai, numa mulher cananeia, meu Pai. Mulheres de decisão, meu Pai, mulheres decididas. Eu vou chegar a Jerusalém, mas eu vou, são 2.000 quilômetros, mas eu vou. Eu tenho que ir a cavalo, eu tenho que ir de charrete, mas eu vou, em nome de Jesus eu vou. Oh meu Pai, transforma, levanta mulheres guerreiras nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Levanta homens guerreiros, Pai. Tira toda a frouxidão da mão dos homens, meu Pai. Dá pegada forte, meu Pai, aos homens dessa igreja no mundo espiritual, meu Pai. Dá vitória, Senhor, a cada família. Dá vitória à vida dos teus servos, tuas filhas, meu Pai. Reveste do teu poder, reveste da tua unção, reveste, meu Pai, da tua honra, da tua majestade na vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Toma nossas ofertas, Pai.